para a gente dar seguimento, né? Eu já vou passar a palavra de uma vez para a Natália Fuster. Natália é diretora da licenciatura em dança da Faculdade de Arquitetura, Desenho e Arte da Universidade Nacional de Asunción, no Paraguai. Professora economista, também é diretora da Escola Municipal de Danças de Asunción, membro da Comissão Artística da Associação de Universidades do Grupo de Montevideo e diretora-geral do CIRI, Festival Internacional de Artes Escênicas Contemporâneas. Natália, a palavra é sua. Muchas gracias, Fernando. Y buenas tardes para todos también. Estoy muy contenta y agradecida de esta invitación a participar de la mesa final de encerramiento. Y bueno, contarle un poco que acá conozco a varios colegas desde hace varios años. Siempre nos estamos encontrando para intercambiar justamente ideas, situaciones, la mirada que tenemos desde nuestros países hacia la región también. Y bueno, en esta oportunidad me convoca, después de un fuerte relato de la compañera Laura, que nos dejó un poco sin aliento, creo. Gracias, Laura. Son esas cosas que pasan y decís, bueno, me quiero replantear lo que voy a decir ahora entonces. Voy a ser bastante breve. Yo voy a hablar un poco de lo que en mi país se está haciendo en este momento con respecto justamente al trabajo en la temática del fortalecimiento de la democracia y la construcción de ciudadanía, ¿sí? A través de la cooperación, ya sea tanto como el estudio y la difusión de las políticas de arte y cultura. Y en este contexto, bueno, quiero mencionar justamente algunas instancias que actualmente se encuentran articulando desde el Estado, las universidades y la sociedad civil. Ya aproximadamente desde el año 2018, la Secretaría Nacional de Cultura en Paraguay viene trabajando con mesas técnicas de trabajo en diferentes instancias artísticas, ¿sí? Estas mesas de trabajo fueron creadas justamente para entrar en diálogo con la sociedad civil organizada a través de asociaciones, gremios y poder construir y validar las políticas de arte y de cultura. Recientemente, justamente, se estuvo trabajando dentro de estas mesas técnicas los lineamientos para los fondos de cultura concursables que se realiza para toda la región del Paraguay. Se está trabajando en un nuevo lineamiento y aprovechando que justamente para el presupuesto del año 2025 hubo un aumento, maravillosamente no mucho, ¿verdad? Pero sí hubo un aumento en cuanto a lo que está siendo designado para la Secretaría Nacional de Cultura, que siempre va en detrimento, así como las designaciones que se realizan para las universidades públicas. Y cabe destacar que la representación de la universidad, en este caso de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, que es donde yo estoy trabajando como directora de la carrera de danza, está representada en estas mesas técnicas por la Asociación del Centro de Estudiantes. El Centro de Estudiantes de la facultad es una agrupación muy fuerte, consolidada, organizada, y gracias a que ellos tenían personería jurídica, pudimos acceder a trabajar en estas mesas técnicas, porque solamente se le convoca a las organizaciones que tienen personería jurídica como sociedad civil para estar representados en esas mesas. También, para destacar un poco este trabajo que viene haciendo la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte,
Si bien tenemos varias carreras, arquitectura, diseño industrial, música, danza, también diseño de indumentaria y artes visuales, estas dos últimas carreras están dentro de lo que es el Instituto Superior de Arte Olga Blinder. Siempre son ellos como los que están estirándonos a las otras carreras para poder articular diferentes instancias de trabajo en el marco de extensión universitaria. Y es así como en el año 2022 se realizó intercarreras, este trabajo de extensión sobre la construcción de memoria en el marco de más de 3 décadas de democracia en el Paraguay, que involucró a varias carreras, inclusive visitas guiadas al Museo del Horror, del Terror, como le dicen. Y bueno, surgieron diferentes instancias, inclusive de producción artística, que pudieron ser socializadas luego con diferentes tipos de trabajos. También recientemente en Paraguay, si bien me llegaba mucho lo que dijo hace rato la compañera Laura, siempre se invisibilizó y se marginó mucho al pensamiento de izquierda. Curiosamente, hoy en el gobierno están convocados para el sector cultural, si bien es un gobierno de derecha, pero el sector cultural está ocupado por gente de izquierda. Entonces, nace este centro cultural del puerto de Asunción. Se recupera el espacio físico del puerto de Asunción, en donde se está trabajando los lineamientos y la construcción con la sociedad para ver cuáles van a ser las políticas culturales que se van a implementar y qué es lo que la gente que está en la cercanía del puerto quiere ver, quiere escuchar, quiere trabajar. Es así también que es muy significativo poder primeramente contar, imagínense, un centro cultural que abre sus puertas a la sociedad para construir lo que va a ser el centro cultural del puerto de Asunción. Y también a través de esta movilización que realizamos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, contarles que estuvimos trabajando de cerca con el programa Iberescenas a través de la Secretaría Nacional de Cultura, justamente en las capacitaciones y diferentes espacios designados para artistas emergentes. Porque una particularidad que se da mucho en Paraguay es la poca cabida que tienen los artistas emergentes, que necesitan de ese espacio para poder trabajar y profesionalizarse. Y ahí el punto estratégico de la FADA, por eso a mí me encanta la UNA en general, ¿verdad?, que es mi casa de estudio. Si bien es Universidad Nacional de Asunción, pero estamos en la ciudad de San Lorenzo. Geográficamente es una ciudad que es como la congruencia de varias otras ciudades, entonces es un punto geográficamente muy importante para poder albergar este tipo de trabajo con los artistas emergentes a través de ya sea la iniciativa local y en este caso como fue la iniciativa internacional con el programa de Iberescenas de realizar la capacitación dentro de lo que es el campo universitario. También destacar un poco, ya que mis compañeros van a hablar dentro de poquito sobre esto, el trabajo de articulación que venimos realizando a través de la AUGM. Si yo no hubiese entrado en la Comisión de Producción Artística, no hubiese tenido la oportunidad de poder conocer lo que se está desarrollando en las otras universidades, países miembros de AUGM, que desde el 2017, que justamente en Santa Fe fue la primera vez que estuvimos con Damián, era como caer en ese nuevo mundo de las redes de universidades y poder articular y trabajar de manera continua
a veces con muchas dificultades de presupuesto, pero bueno, estamos logrando, yo creo que a través del tiempo, que esto sea algo estable. Y que esto también está empezando a generar más trabajo de cooperación en esto que venimos hablando, sobre las instancias de participación ciudadana en la construcción de la cultura y la democracia. También me gustaría, como anecdóticamente, mencionar que en la carrera de licenciatura en danza, que estuvimos ya acreditando hace 2 años, nos encontramos en un periodo de revisión de todo lo que es este proyecto académico, porque evidentemente siempre hay una, digo siempre porque sí todavía pasa, una invisibilización muy fuerte con respecto a lo que es el quehacer del trabajo. Sobre todo nos toca mucho la gente de danza. Y en este momento, en esa revisión, estamos encontrando justamente cómo pensar, ¿verdad?, en los nuevos lineamientos, en donde sí o sí tenemos que construir esa, de manera crucial lo que serían las políticas de arte y cultura, que estaban como muy livianas, muy sueltas para lo que es la construcción de un pensar, de una carrera, ¿verdad? Y para que principalmente esto contribuya a que esta educación que nosotros queremos afianzar en nuestros estudiantes nos permita justamente poder realmente preservar y poder celebrar esa identidad cultural que estamos queriendo preservar. Pero que también esto nos sirva para promover los valores democráticos y que esto sea una instancia más para que pueda incluirse participación ciudadana, libertad de expresión y la inclusión. Y también hablar un poco de que justamente esta construcción ciudadana en estas nuevas generaciones para nosotros es clave, porque seguimos viviendo en una democracia muy frágil en Paraguay, disfrazada por las autoridades, en donde nos hacen pensar que un pequeño aumento en el presupuesto es la solución. Sin embargo, todo lo que se debe trabajar es mucho más de fondo para que realmente haya un cambio de pensamiento, una construcción hacia una verdadera democracia participativa en todas las instancias. Muchas veces nos preguntan, ¿pero para qué venimos a estudiar danza? Justamente para eso, para formar ciudadanos, desde los que nos toca hacer en ese quehacer creativo y cultural. Y bueno, le paso la palabra entonces a mi compañero Damián. Sí. Muchas gracias. Gracias, Natália. É importante lembrar que essa mesa de encerramento, ela é composta pelos coordenadores da Comissão Permanente de Produção Artística e Cultural da UGM. Todas as universidades da UGM podem ter um representante na comissão permanente. E a comissão permanente tem uma coordenadoria com um representante de cada país membro. Então, Natália é a comissão coordenadora pelo Paraguai, Flávia pelo Brasil, Damián pela Argentina, Lucas pelo Uruguai e o Fernando Gaspar, que já foi embora, é pelo Chile. Então, essa comissão, essa coordenadoria, está nessa mesa de encerramento. Passo a palavra para o Damián Rodrigues Ques, professor e diretor do Programa de Inovação em Arte e Ciência da Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, compositor, investigador e gestor cultural, ex-diretor de Cultura da Universidade Nacional do Litoral, ex-secretário de Cultura da cidade de Santa Fé e ex-diretor do Instituto Superior de Música da Universidade Nacional do Litoral. Muito obrigado. Boa tarde
todas, mas vou continuar em espanhol. Vou falar bem devagar. Muchas gracias, Fernando, Mónica, Bruna, Diana, Nayara, todo el equipo de sonido y vídeo, nuestro fotógrafo oficial, Rosángela, Cristín, que nos han tratado más que bien. Y hablábamos con los colegas que nos hemos sentido muy cuidados, así que muchísimas gracias. Y bueno, en este agradecimiento, ver y reconocer la posibilidad de volver a la presencialidad. Hemos tenido en los años de pandemia encuentros similares a este, pero a través de las plataformas como Meet o Zoom. Y bueno, nos permitió esa tecnología encontrarnos y mantenernos alertas, pero nos quitó la posibilidad del café, del almuerzo, de las cenas conjuntas donde seguimos dialogando, conversando, intercambiando y bueno, esta posibilidad nos da también la posibilidad de, ¿por qué no?, de abrazarnos y realmente eso es, hace mucho la diferencia. Creo que la organización de este seminario nos dio la oportunidad de, en estos 4 días, generar comunidad. Realmente, no sé si les ha pasado a ustedes, pero es como que nos sentimos ya familia casi, ¿no? Y bueno, todo eso es gracias a que la organización contempló toda esta dinámica, donde es tan importante estar en esta mesa como estar en las butacas, como compartir el café o la cena. En ese sentido es importantísimo para mí mantener esa noción de comunidad, porque es esta noción de comunidad, de encuentro, en la que podemos fortalecernos y encontrarnos, tener objetivos comunes. Realmente el objetivo común que nos cruza es el fortalecimiento de la democracia. Como decía muy bien y sin anestesia Laura Duarte en la mesa anterior, el panorama argentino es de horror, de terror y todo eso, como decía también la compañera de Paraguay. Y esta comunidad nos da fuerza como para decir, bueno, no todo está perdido y podemos aprender mucho del otro. Es fundamental poder mantener estos diálogos, estos espacios de encuentro, porque esto mismo puede ser una cátedra importantísima para una cátedra, yo creo que maravillosa, que ni Harvard ni no sé si en la Sorbona, digamos, o en otras universidades tienen semejante cátedra de práctica democrática, ¿no? En eso podemos estar muy orgullosos y afianzarnos en nuestro ser latinoamericano. Entonces, hay 2 conceptos más, muy breves, porque nos hemos dividido un poco la exposición con Lucas para no ser redundantes y ser lo más breves posible. Se habló mucho, bueno, de ciudadanía, obviamente ligado a los conceptos de democracia. Y pensé en estos días que hubo un punto en común en todas las exposiciones de las políticas culturales en cada una de las universidades que presentaron aquí sus capacidades y sus políticas. Y
Y en todas ellas hubo algo muy, muy fuerte para mí, que es la conexión con la sociedad y con la comunidad y con las mismas ciudades, la ciudad o las ciudades en las que cada universidad está presente. Yo no, haciendo un ejercicio, y les propongo hacer el ejercicio a ustedes, de pensar Belo Horizonte sin la UFMY. Sería extraña Belo Horizonte sin la UFMY, ¿no? O Porto Alegre sin la URGS. No sería Porto Alegre. O pensar, no sé, Montevideo sin la UDELAR, o Asunción y San Lorenzo sin la Universidad de Asunción, Goiânia sin la UFY, etcétera, etcétera, Ciudad del Este sin la UNE. Construir realmente las universidades construyen ciudadanía y a su vez y dialogan con esa ciudadanía, y la cultura es fundamental en ese diálogo. Hubo algo en común en todas las exposiciones, los espacios culturales que mostraban en los PowerPoint y demás. Algunos de ellos estaban en los campus, pero muchos de ellos estaban en el medio de la ciudad. El Centro Cultural de la UFMY está en el centro, este lugar está en el centro de la ciudad, no está aislado en el campus también lo tiene, pero cada una de las universidades tiene espacios culturales donde intercambia y se pone a disposición de la comunidad, a disposición de la ciudad. Y eso es importantísimo. El modelo norteamericano no lo tiene eso, digamos, ¿no? Entonces nosotros podemos estar también orgullosos que construimos ciudadanía, sin duda, a través de la cultura. Y no solamente, bueno, voy a hablar un poco de la Universidad Nacional Litoral, a la cual pertenezco, en la ciudad de Santa Fe, una ciudad de 400.000 habitantes aproximadamente. Tiene 3 universidades. La Universidad del Litoral es la que más volumen de actividad cultural tiene, con centros culturales, varios espacios así, museos y demás, fuera del campus, sino en el medio de la ciudad. Y realmente es muy reconocida por la sociedad, por la comunidad, la actividad cultural de la universidad, y la misma comunidad se siente parte de eso, porque hay programas donde se pueden presentar los grupos de teatro, de danza, de música, y hay un fluir permanente y entonces realmente la actividad cultural de Santa Fe no sería la misma sin la universidad, ¿no? Y pensaba también en lo que decía Gonzalo Vicci, de cómo la UDELAR en el momento del COVID se puso al frente de la producción de vacunas y otros medios, digamos, para detectar el virus, y se puso al frente de eso, y fue la universidad la que llevó adelante esa lucha primera contra el COVID. Y recuerdo en el 2003, la ciudad de Santa Fe tuvo una fuerte inundación por el río Paraná, estaba muy alto, y el río Salado, que desemboca en el Paraná, hace una V. Santa Fe está ahí, está rodeada de ríos. Entonces el río Salado creció muchísimo, y toda el ala oeste de la ciudad, los barrios, como siempre, los barrios más marginales y pobres, fueron totalmente inundados, con 2 metros de agua en las casas. Murieron en ese momento 23 personas, pero después fallecieron otras por consecuencia de enfermedades y depresiones y demás. Fue una catástrofe. Y la Universidad Nacional Litoral se puso al frente con su radio, que una radio que estaba en el primer programa de Milei, que para privatizar. Felizmente se quitó. Y bueno, la radio de la universidad fue la referente de la conexión y la comunicación en todas esas, en esos días que fueron 15 en total, de esa catástrofe que nos involucró a todos, tanto a los que les llegó el agua como en mi caso que no,
pero nos involucró a todos absolutamente. Y la universidad se puso al frente de la comunicación y también de centros de evacuados y de actividades culturales para los niños y de las familias evacuadas y una cantidad de cosas. Entonces, bueno, la universidad construye comunidad, la cultura es parte de esa construcción y me parece muy importante retomar ese tema porque cruzó todas las exposiciones, me parece, de estos 4 días. Por último, solamente una cosita. Me llamó la atención que solo dos... primero, Fernando estaba preocupado porque nos decía a nosotros, hubo mucho, demasiado de Brasil, hubo mucho de Brasil. Y sí, estamos en Brasil. Normal. Y para nosotros no fue mucho, todo lo contrario, fue muy importante y muy lindo, muy hermoso tener el panorama de las universidades brasileras, de cómo trabajan, de los diferentes matices según las regiones, de las cosas que tienen en común, que es la fuerza, el color y el ritmo, y otras cosas que tienen en común, y fue un aprendizaje enorme, y la verdad es que ante el panorama nuestro, especialmente en Argentina, como decía Laura, bueno, es como un poco de aire fresco que nos llevamos para sobrevivir y poner distancia crítica y un poco de buena, no sé si llamarla así, de buena locura, digamos, a toda la locura que estamos viviendo. Bueno, como decía Laura, fingir demencia, como una manera, otras estrategias para fingir demencia. Y entonces, solo una cuestión, en esas exposiciones solo 2 universidades de Brasil mencionaron como política la internacionalización de sus políticas culturales. Entonces, solamente para reflexionar y para compartir con ustedes esa visión, me parece muy importante que las universidades tengan un eje o un apartado donde se tenga en cuenta la internacionalización dentro de las políticas culturales. Brasil es un continente en sí mismo por lo grande que es, y tiene mucho, obviamente, para aprender de cada región una de otra, pero pensamos que tenemos mucho que aprender como red latinoamericana uno del otro, y hay que reforzar los intercambios docentes, hay que reforzar los intercambios estudiantiles, los intercambios de gestión. La UGM ya tiene programas, el programa Escala Docente, que es intercambio docente, el programa Escuela Estudiantil, el programa Escala de Gestión, que hay que reforzar. Y bueno, nuestra universidad, rasgando hacia algunas monedas, redujo la cantidad de intercambios en cada uno de esos programas, pero los mantiene. Entonces, nuestra universidad tiene como muy importante el eje de la internacionalización, no solo en cultura, sino en todos los niveles de investigación, extensión y docencia, ensino. Así bueno, eso, pensemos en mantener esta comunidad, en reforzar los lazos, los programas que ya existen, generar otros. Después Fernando va a leer un poco las conclusiones, ¿no? que está muy bien escrito, como nos pasó hoy a la mañana por WhatsApp, y que al menos yo he leído en diagonal, debo ser sincero. Y bueno, esa es la sensación de mantener la comunidad, como dije al principio, reforzarla, y bueno, eso, nada más. Muchas gracias. Graças, Damián. Passamos agora para Lucas Kuhn,
diretor do Instituto de Música da Universidade de la República, no Uruguai, atuou internacionalmente como acadêmico em programas de graduação e pós-graduação. Suas obras atuais têm conteúdos multidisciplinares. Realizou exposições na Europa, Japão e nas Américas. Curador de várias exposições na Alemanha, Brasil, Chile, Estônia, Finlândia, México e Uruguai. Lucas. Hola. Eso. Bueno, no sé. ¿Quién de los que están acá en la sala ahora son que del primer momento, del primer día con nosotros? Levantan la mano. Ok, muy bien. Ok, antes que nada quiero felicitar a Fernando Mencarelli, Mónica Ribeiro y todo el equipo por la maravillosa organización de esta composición, una composición obra de arte del Seminario de Cultura, Democracia y Ciudadanía en América Latina. 4 días de programación total. Total quiere expresar el intercambio empezó para nosotros que llegamos fuera de Belo Horizonte en el desayuno y terminó en la cena en la noche. Hicimos la cuenta, 44 horas de trabajo. Una verdadera obra maratónico compartiendo conocimiento. Esta obra compartieron también los intérpretes de lenguaje de Sinais. ¡Wow! Mucho trabajo. La presencia de las destacadas expositoras y investigadoras que generosamente compartieron en el correo de este intenso seminario experiencias de sus significativas y influyentes trayectorias profesionales que van a mucho más allá del órbito académico, fue acá el sustento, el material, el impacto que para nosotros como la comisión permanente fue justamente la idea de entender qué está pasando en la región, qué está pasando en los países que están vecinos. Yo hablo acá como delegado de la comisión permanente de la UDELAR y tenemos acá Argentina al lado, ¿no? En Uruguay en el momento estamos bastante bien y recién hablé con Fernando Sosa y preguntando a él de nuevo cuántos estudiantes tiene la UDELAR. Uruguay tiene 3.500.000 inhabitantes. La UDELAR tiene 150.000 estudiantes. No es una isla, es parte de la sociedad. No está cerrado, están activamente en todo. Y esta universidad es hermoso y desde tal vez ya se dieron cuenta, hablo con acento de Alemania del Sur. Para mí, trabajando en la universidad pública, en la UDELAR, es hermoso. Es de verdad trabajar, vivir la utopía, porque trabajar de verdad con el pueblo en la universidad del pueblo. Y me parece así tiene que ser la universidad también, ¿no? Sin fronteras visibles o no visibles. Y entonces todo este seminario fue un disfrute, un lujo, pero de nuevo muestra la dimensión de Brasil. 4 días, 44 horas. ¡Oh! Muy bien. He visto, aprendió mucho aquí en el seminario, una verdadera montaña rusa de emociones,
provocadas entre otros por mantras de agonía, discutidos por razones actuales. Parece que el mundo corre el riesgo de venirse abajo tras de la consecuencia del desconfinamiento que ocurrió en el correr del 2019 hasta 2022. La velocidad a la que se están imponiendo los elementos destructivos y el anhelo de liberación de los conceptos establecidos es realmente asombrosa y alarmante. Y en ese sentido me gusta mucho la última frase de la profesora de Laura, que justamente nos da un poco de fe, que tal vez tiene que ver con moda, que tiene que ver con un péndulo que estamos atravesando hasta acá, ¿no? Sobre el tópico de esta mesa, cooperación para el estudio y difusión de políticas de arte y cultura en universidades latinoamericanas que fortalezcan la democracia en la región y la ciudadanía cultural. Quiero mencionar, de mi opinión, las universidades tienen que cumplir con la función de un lugar de intercambio, innovación y reflexión que debe renovarse y revisarse constantemente. Esto no solo se refiere al contenido de la enseñanza y el potencial para liberar la creatividad en la formación. Tenemos que ser flexibles. Unos ejes cardinales son libertad intelectual, libertad de creencia, respeto y derechos humanos, democracia y ciudadanía, igualdad y convivencia, memoria y identidad. Estos temas se trabajó acá abundante, con razón y con importancia, obviamente. Para abordar estas complejas cuestiones hay que fomentar una postura abierta ante las señales del futuro inmediato. Por supuesto, también podemos intentar ignorar los cambios, suprimirlos, evitarlos, pero eso difícilmente, o más bien imposiblemente, dará fruto. Tenemos que hacer frente a estas realidades y ser actores activos, bien informados y conscientes también en este ámbito del desarrollo. Del contrario, la brecha generacional se hará insalvable. Y me parece acá es un tema clave que muchos, en realidad a mí sorprendió cuando un joven docente me contó justamente que tal vez tenemos un tema generacional, porque yo me siento todavía muy joven. Mentira, en los jóvenes ahora son ya más temprano maduros, ¿no? Y tienen su propio cabeza y sus propios conceptos, o lo comparten con otros, ¿no? Entonces entonces es una acertada conjugación de experiencia adquirida y afán constante de renovación es esencial en este contexto, junto a los grandes temas y preocupaciones de nuestro tiempo, como el cambio climático. España, qué triste. Los derechos humanos, todo el mundo, qué triste. Y la amenaza constante a la democracia. Tenemos que ubicarnos y plasmar la cuarta revolución industrial, uno de los mayores desafíos de nuestra época. Me parece que ya no es más la amenaza más grande, porque acá fueron también ponencias que de verdad dieron mucho fe, y se ve que acá en Brasil ya se trabaja también el tema y se toman cargo de utilizar este nuevo temas tecnologías y aprovechar de involucrarlo también a la ciencia y también la enseñanza, y eso está fantástico. Podemos aprender de ustedes. El ámbito universitario es también un terreno donde se manifiestan los valores de la democracia en directa vecindad con ciertas condiciones anárquicas. Se trata de la interrelación entre arte y vida, donde se revela y construye sociedad en espacios compartidos. Eso tal vez es más bien para la UDELAR, ¿no? Porque la UDELAR de verdad es abierto, no tiene un campus. Es muy interesante, en Montevideo tenemos muchísimas sedes en la ciudad, entonces si
acá también en Belo Horizonte, obviamente, pero el acceso directamente para el pueblo, la visibilidad es clarito, ¿no? Entonces, y las puertas no están cerrados, ¿no? Entonces está muy interesante y obviamente también el concepto de la extensión se vive muchísimo en la UDELAR. Ahora, en realidad, que nos une acá y que nos dejó también compartir esta mesa y venir por acá es justamente la red de la Asociación de Universidades de Grupo Montevideo, AUGM, que tiene un gran peso político que hay que cultivar y trabajar activamente para hacer realidad su enorme potencial y peso sociocultural. Justamente para eso nos juntamos acá y pensar, repensar y implementar ideas, pero también precisamos obviamente también el input, ¿no? La información que está pasando y que son... En ese sentido fue este seminario muy fructífero para ponerse al tanto sobre las distintas necesidades, temas, inquietudes y logros de las universidades miembros de los 4 países en la región. De nuestra comisión trabajamos en este espíritu también, en la misma línea para intercambiar ideas y facilitar de compartir conocimiento. En agosto, recién ayer, María Ivonne ya también habló justamente del primer encuentro del Foro Arte, Cultura y Democracia, que se pasó de forma online y justamente que se realizó de esta comisión un formato de mini coloquio con 3 invitados conferencistas, un espacio de reflexión que propone realizar a lo largo de 2024 encuentros que promueven el debate e intercambio de ideas sobre el rol del arte y las universidades en la consolidación de las democracias en América Latina. El primer encuentro fue organizado justamente por María Ivonne de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y Damián Rodríguez, que es de la Universidad Nacional del Litoral. El título fue El futuro de la memoria en América Latina, con las siguientes palabras curatoriales: el arte y los artistas, desde la práctica creativa y la reflexión teórica, interpelan la historia y la memoria para preguntarnos sobre lo que somos y fundamentalmente lo que deseamos ser. Así, esta propuesta se presenta como una posibilidad de debatir sobre el rol del arte en la universidad y en la sociedad en su conjunto, desde una distancia crítica y al mismo tiempo sensible y superadora en el análisis del presente de las democracias latinoamericanas. Esta parte escribieron Ivonne y Damián junto y me prestaron eso generosamente. El segundo encuentro tiene el título Visualidad y sonoridad en el futuro de la memoria y se va a desarrollar el 20 de noviembre, que realizamos desde la comisión, justamente de nuevo el segundo encuentro, y en la coordinación con Fernando Gaspar de la Universidad de Chile y de mi parte de la Universidad de la República. En breve los enviaremos a todos información más detallada. Este formato de mini coloquios se puede entender de forma modular, que se puede extender temáticamente. Por ahora hemos dividido la organización y curaduría entre 2 universidades de 2 países. Para el año que viene están previstos entre 4 y 6 mini coloquios que pueden entenderse como una biblioteca de conferencias a cargo de agentes académicos. Los conferencistas no tienen que pertenecer a una universidad del AUGM, así podemos ampliar también el red aún. Les invitamos a participar activamente en la propuesta de recopilar conocimiento en la región para compartirlo ampliamente. Puede ser muy interesante, de verdad, así juntar voces, pensamientos de actores y armar un archivo con mucho polenta, ¿no? Bueno, como sabemos, somos muy privilegiados de trabajar en la universidad y todavía más trabajando en el ámbito de la cultura y el arte. Teniendo esto en cuenta,
es directamente nuestro deber y responsabilidad concienciar y transmitir al alumnado la importancia de construir y crear juntos. Entonces, permítanme después de todo este comentario, no que hay que olvidar de celebrar la vida, sin fronteras, juntos, en todas sus colores y facetas. Obrigado, Lucas. Vamos então passar a palavra para Flávia Cruvinel, Universidade Federal de Goiás. A Flávia é doutora em Educação, da linha de pesquisa Educação, Trabalho e Movimentos Sociais, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Mestre em Música e especialista em Música Brasileira no século XX, área de concentração em Educação Musical, ambos títulos concedidos pela Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e bacharel em Direito pela mesma instituição. É vice-líder do grupo de pesquisa Músicas e Processos Formativos, ligado à Escola de Música e Artes Cênicas, e membro do MUSIC, Grupo Internacional Goiano de Pesquisa em Educação Musical, ligado ao Instituto Federal de Goiás. É integrante da History Standing Committee, ligada à International Society for Music Education, do Caravelas, Núcleo de Estudos da História da Música Brasileira, ligado à Universidade Nova de Lisboa, e do Grupo de Trabalho Música e Periódicos, Associação Regional para a América Latina e o Caribe da Sociedade Internacional de Musicologia. Atualmente é coordenadora da Rede de Cultura IPSGO, que é das instituições públicas de ensino superior do Estado de Goiás, e vice-diretora da Escola de Música e Artes Cênicas, e diretora de Artes e Culturas do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. Flávia Cruvinel. Bom, quase boa noite, né? Boa tarde. Espero ser breve. Eu acho que, como todo mundo falou, nosso seminário foi muito rico. Primeiramente, te agradecer, Fernando, Mônica, pelo convite, pelo todo o carinho da equipe, né? Realmente, de antes de chegarmos, já estávamos sendo todos acarinhados pela equipe, né? Que desempenhou um trabalho maravilhoso, né? Agradecer aos colegas, tanto dos fóruns, né? De Extensão e Cultura, ForCult, e da rede UGM, né, do Comissão de Produção Artística e Cultural da UGM. Então, assim, eu vou fazer tentar fazer uma breve síntese daqui de algumas questões que, né, foram levantadas aqui por todos nós, né. Primeiramente, a questão do próprio nome do seminário, né? Cultura, Democracia e Cidadania. Né? Então, a gente percebe que as democracias do Brasil e da América Latina sempre estão em vertigem. Né? Então, a gente é um povo, né? Um Estado brasileiro, um Estado novo. A Constituição do Estado brasileiro tem 200 anos, né? Um pouquinho mais, 202. As políticas públicas no Brasil, elas são tardias, né? Elas se iniciam praticamente na era Vargas, né, criando as instituições para o Brasil, né, que é marcado por essa violência, né, na violência da Constituição do nosso Estado, pela divisão de classe, pelo pensamento eurocêntrico que nós, de uma certa forma, temos contrapostos, né, com novas teorias, novos modos de pensar. Eu lembro aqui o Darcy Ribeiro, né, dizendo que o nosso país, né, é o império do capitalismo explorador. Classes dominantes que não dividem ou fomentam minimamente políticas públicas verdadeiramente democráticas, precarizam as condições de trabalho e de direitos dos trabalhadores, amplifica as desigualdades. Então, a gente também, né, então, vive nessas rupturas, né, agora trazendo também a fala, né, a contribuição do nosso querido Bayardo, que está aqui, do Rubim, né, dizendo que nossa história é uma história de rupturas, né, marcadas por essa triste tradição de ruptura das políticas públicas
gerais e de cultura, né? Então, assim, só para fazer um breve relato, que já foi falado por vários de vocês, né? Então, nós temos aí um Estado novo, né? Um Estado de direito, democrático de direito, sempre sendo rompido, né? Com vários processos de rompimento da democracia, com políticas públicas frágeis, que a gente sempre vê, né? A gente anda alguns passos e retrocede alguns, e vamos andando e retrocedendo, mas temos que continuar caminhando, né? Então, nós, em nossas instituições, né, somos corpo estável que tem um compromisso, né, com a democracia. Então, aqui, colocando um pouquinho desses marcos legais, então, como eu falei, né, o Estado Novo começa a estruturar nossas políticas públicas, né? Já vou saltar logo para o Ministério da Cultura, que é de 85, mas já foi extinto, eu me lembro, umas 3 ou 4 vezes, né, nesse período. Nós temos um avanço da nossa Constituição de 88, né, que traz a cultura como direito e a autonomia universitária, que fortalece, então, a indissociabilidade no ensino, pesquisa e extensão, e o Fórum de Pró-Reitores, então, passa a ter, né, ele foi criado um pouco antes da Constituição, mas ele passa a ser atuante, né, porque nós que também somos extensionistas, o tripé sempre foi capenga, né, e nos últimos anos a extensão ganhou muito corpo, né, e a cultura também, né, Fernando? Então, mais recentemente, então, com a eleição do Lula, nós tivemos, então, né, o início da construção do Sistema Nacional de Cultura, que ainda permanece entre nós, né? Então, estamos nesse processo de construção, né? Tivemos esse ano a Conferência Nacional de Cultura. Então, vocês percebem, nós percebemos que são esforços que vão indo, e por vezes mais lentos do que a gente gostaria, né? Mas precisamos caminhar, né? Então, um outro marco que foi falado também aqui pelo José Márcio, se não me engano, o Reúne, ele trouxe para as universidades, para as instituições, uma ampliação, né, das suas vagas, mas também trouxe a criação de algumas pró-reitorias com o cargo de direção de cultura, o cargo de gestores, né, e cargos da cultura dentro da universidade. Então, na nossa universidade foi muito importante, porque o cargo de diretor de cultura foi criado em 2009 através do Reúne. Então, foi a primeira, a pró-reitoria, ela só pediu isso para o Reúne, um cargo de diretor de cultura, né, e alguns espaços que eu vou mostrar aqui para vocês, né. Então, os desafios, exatamente, são esses processos de institucionalização da cultura, né, no interior das IPs. Aqui a gente tem chamado de IPs, né, porque são as instituições públicas de ensino superior, porque também dentro do ensino superior nós temos os institutos federais, né, que antigamente não tinha, e a gente sempre falava universidades. Então, agora há uma inclusão. E antes também falávamos de IFES, né, que excluíam as universidades estaduais, né. Então, nesse sentido, o Forcult, né, tem feito um trabalho muito importante, né, como foi citado, né, trabalhando as diretrizes das políticas e planos de cultura. Então, a partir do Enecult, toda essa Constituição, né, se a gente for olhar a história do FORPROEST, por exemplo, que foi criado em 87, 92, nós tivemos um seminário só sobre arte e cultura, quando da gestão da Malvina Tutman, mas depois se perdeu, né? A cultura fica permeada de vários, no simples categoria, junto com as outras, né? E a gente acredita nessa centralidade da cultura e a transversalidade da cultura. Então, a gente percebeu aqui também que a cultura no Brasil ela está, né, nas pró-reitorias de extensão. Criamos agora algumas pró-reitorias de cultura, secretarias de cultura, mas ainda estão, muitas vezes, com esporte, lazer, ou ainda nem existem os cargos de direção ou de cultura, né? Então, ainda temos muito a avançar e, ao mesmo tempo, a cultura é diluída, né? Ela é diluída na universidade e nem sempre tem um olhar mais, vamos dizer assim, empoderado,
né, com poder de decisão, né? Então, nesse sentido, a gente acredita que as IPs possam assumir esse papel de articulação das parcerias e esse radar dos movimentos sociais e artísticos, né, trazendo, então, para dentro da universidade as discussões que estão na sociedade. Obviamente, nós somos sociedade, né? Então, muitas das vezes, como foi dito, vir trazer os movimentos sociais para aprender juntos com movimentos sociais. Então, o outro desafio que a gente tem colocado aqui é o trabalho em rede, porque nós também temos diversos afazeres, então manter a chama acesa, né, manter esse trabalho contínuo é um desafio, né? Até porque as nossas instituições também mudam, né, as gestões. Então, o processo, o caminho da solidificação das políticas, com certeza, é a institucionalização das políticas, né? E a outra questão é a fonte de financiamento, né? A cultura nunca tem, né, muito financiamento, e a gente tem que sair sempre captando, né, os nossos recursos. Então, como ontem o Fernando mencionou, hoje de manhã, né, Fernando? Eu sempre gosto de trazer essa ideia, né? Que nós já somos uma rede naturalmente, né? Nós temos corpo estável, servidores públicos, instituições, espaços como esse, auditórios, teatros, cinemas, pessoas, né, discentes, comunidade externa. Então, as instituições, elas já são plataformas culturais naturais em rede, né? E que é um espaço para essa criação, produção, difusão, fruição e circulação desses conhecimentos, saberes e práticas, né? Então, a gente precisa criar pontes e precisamos de ter, então, recursos para fazer circular entre nós as nossas produções, né, e os nossos produtos, enfim. Então, aqui eu vou falar rapidamente. Eu estive na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura durante 13 anos, né, e dentro desses, a política da UFG, ela está no Centro-Oeste, acho que todos aqui já foram para Goiânia, nós sediamos o encontro, está no estado de Goiás, né, e iniciamos o trabalho na cultura com sensibilização, trazendo uma agenda imensa de programação. Então, tem esse projeto Música no Campus, que tem 15 anos, né, com grande sucesso, trazendo a diversidade musical brasileira. Nós temos um centro cultural contemporâneo, com um acervo de arte contemporânea bastante interessante, um dos principais também do Brasil nesse campo, né? Temos um teatro, né, que abriga mais ou menos 200 espetáculos por ano, né? Então, é um centro cultural da cidade, que não abriga só a produção artística da universidade, mas também a circulação nacional de artistas e artistas locais. Temos um cine, temos a Casa de Projetos Sociais, onde a gente trabalha alguns cursos de extensão, né, voltados para a universidade. E, a partir da própria experiência interna, nós começamos a tentar também fazer conexões internas. Primeiro, conectar as redes internas, porque também as unidades não se relacionam nas instituições. Cada um fica, nem nas unidades, né? Os campos de saberes ficam fragmentados. Então, a partir das rotas de ciência e cultura, nós temos um Museu de Ciências, que é um museu de ciências também em rede, que é ligado à Pró-Reitoria de Extensão. Então, começamos a trabalhar essa ideia de rotas de ciência e cultura, em percursos físicos e percursos digitais, né? Então, a partir da pandemia, eu falei, então agora é hora da gente trabalhar o digital, né? Então, hoje nós temos os nossos acervos na plataforma Tainacan, que é uma plataforma que nós também centralizamos recursos via IBRAM, né? Então, temos vários acervos das universidades no Tainacan, né? E nós também temos. Então, a gente criou as rotas do conhecimento, que a gente usa o Tainacan como uma plataforma principal, tentando, então, também unificar, primeiramente, a Universidade Federal de Goiás e os seus saberes, né? Atualmente, a gente trabalha uma outra rede, né, a Rede Estadual de Educação Profissional e Tecnológica. Então, a partir de um convênio da universidade
Com o governo do Estado de Goiás, nós fazemos a gestão de todo o ensino tecnológico, profissional tecnológico em artes, né? Então, nós fazemos a gestão dessa Escola do Futuro em Artes Brasil-França, que tem mais ou menos 5.000 alunos de artes, aí é artes mesmo, né? Cursos. Aí nós temos um curso de iniciação artística que não entra na esfera da qualificação profissional, mas temos cursos de capacitação, qualificação, cursos técnicos, 6 cursos técnicos de todas as linguagens artísticas, música, teatro, circo, dança contemporânea e balé, né, e artes visuais, né, e temos um curso superior tecnológico, que é o de produção cênica, né. Então, aqui a gente é uma produtora de espetáculos, também trabalham de uma forma híbrida, né, porque tem no seu cerne o Conservatório de Artes, né, então temos os núcleos de altas habilidades, onde nesses núcleos nós temos 3 orquestras, grupos de jazz, né, 2 bandas sinfônicas, corpo de baile, e temos também grupos, por exemplo, Vaidade, que é um grupo de 60 a mais, né? Então somos uma produtora também de espetáculos, né? Também fazemos a gestão da Orquestra Filarmônica de Goiás, que é uma orquestra profissional, que aí tem outros desafios, e por um arranjo político, que sempre é bom a gente saber, foi colocado junto com o Brasil-França, mas não tem nada a ver com a educação profissional e tecnológica, mas uma forma de sobreviver à Orquestra Filarmônica. Então, a partir desse convênio, eles fazem um trabalho de formação com alunos com masterclass mensal, mas existe também uma discussão da fragmentação da cultura nas próprias estruturas estatais, né? Eu mesmo sou uma grande crítica, porque eu trabalho com 3 secretarias. Eu trabalho nessa educação profissional tecnológica nas escolas do futuro, trabalho educação profissional tecnológica numa outra secretaria que é retomada os colégios tecnológicos, trabalho com os festivais, com a Secult, né? E ainda tem cultura no turismo, tem cultura em todos os lados. E aí, por isso que ela é enfraquecida. Eles falam, não, mas a gente não tem quadro técnico. Tem que ter quadro técnico e tem que juntar todas essas atividades na cultura, que seria uma super secretaria, né? Então, existe esse uso da cultura, né, como reprodução de poder, como propaganda, como algo assim, né, que ainda remete, né, ao século XIX, né, a nossa cultura, né, vamos dizer assim, eurocêntrica, mas que não valorizam a arte como deveriam valorizar. Então, aqui a gente também tem uma rede de orquestras, né, nós estamos em 15 cidades espalhadas por Goiás, né, e esse aqui é o outro convênio, que é o Colégio Tecnológico. Nós temos também a gestão do Teatro de Pirinópolis, né, aqui são alguns cartazes dos festivais, né, do governo que a gente trabalha, o Festival Internacional de Meio Ambiente, o Tempo de Teatro e o Canto da Primavera, que é de música popular, né, que acontece em Pirinópolis. O FICA acontece em Goiás, nas cidades históricas, e Porangatu, mais próximo do Tocantins. Também, por conta dessa expertise, a gente, desde 2009, nós descentralizamos recursos, e agora, né, os TEDs, o MINC tem procurado várias universidades, né, para a descentralização de recursos. Então, a gente compôs a curadoria e a produção da 4ª Conferência Nacional de Cultura, né, as pré-conferências, também Conte Culturas de Alto Paraíso, de culturas populares, né? E, enfim, antes de eu passar para a EMAC, uma coisa que a gente precisa também ter um cuidado de como a universidade entra, né, nos convênios e nos TEDs, porque a universidade não pode só ser um instrumento de pagador de recursos, ela tem que ser convidada a pensar as estratégias de organização da cultura, né? Enfim. Então, isso é uma coisa também que é interessante, porque as universidades conseguem fazer essa execução, mas nós também precisamos, talvez em rede, Fernando, né? Que inclusive também é um MINC, né? Que promoveu esse espetáculo, esse seminário, a gente ter uma forma de, a partir de representações, a gente poder
realmente ter um assento na discussão das políticas estruturantes de culturas, né, não apenas eventos, né. Essa é a minha escola, né, eu estou aqui, né, com vários eventos também de ordem artística, né, e eu vou agora só ir caminhando para o fim, né. Então, assim, eu quero trazer para nós, assim, então, esse trabalho das instituições públicas de ensino superior no Brasil, que colaboram com a implementação de políticas públicas, né? O nosso papel ali é como um articulador, como um implementador junto com o poder público, né? E, como eu disse, a partir de limites, né? E a partir de tensões, a partir, né, de realmente uma relação dialógica, né? O fortalecimento das redes para a promoção dessa democracia e da justiça social. Redes em rede, né? Então, na verdade, eu quis trazer também, eu fico pensando, são várias redes, né? Eu falo, a gente fica parecendo, às vezes as redes se emaranham, porque são muitas redes. E eu nem falei das redes acadêmicas, né? Que ele lê um pouco no meu currículo, né? Rede de musicologia, rede de educação, rede de, né? São tantas redes que a gente participa, né? E como fazer essas redes se tocarem, né? É um desafio, né? Então, eu sempre penso que essas redes, né, estando em rede, elas podem nos ajudar a avançar cada vez mais, né? Tecendo esses variados fios de forma contínua, né? Então, avançando nessas ações estruturantes, né? Então, a importância do registro e da institucionalidade. Então, aqui, rapidamente, isso aqui é só as redes, né? Que a universidade acabou saindo para fora, né? Então, a gente tentou fazer as redes internas, e ainda temos, né? Temos trabalhado, que o trabalho em rede é como uma relação que tem que ser cuidada, então você tem que estar sempre cuidando da rede, né, e sempre mantendo ela viva, né. Então, a partir de 2019, nós criamos a Rede Cultura IPSGO, exatamente para trabalhar as instituições de ensino superior de Goiás de forma conjunta. Então, a gente fez a primeira ação, foi online, a gente tinha feito um projeto de circulação, né, pelo Estado, mas não conseguimos, veio a pandemia, então fizemos a caravana, até a Mãe Karen participou, algumas pessoas do Forcult participaram. Depois, nos anos seguintes, nós sediamos um Forcult e jogamos a rede para dentro do Forcult para entender mais as instâncias nacionais, as instituições nacionais, né? E hoje, aqui são algumas das nossas atividades desse ano e de anos anteriores, né? E a rede da UGM, né? Da Comissão Permanente de Produção Artística e Cultural, né? Então, a gente, enquanto UFG, se estabeleceu, né, se conectou a essa rede em 2018. Então, os meninos aqui e Natália são mais antigos, né, do que nós, né, tanto na UGM quanto na coordenação, né. Então, em 2018, tivemos contato em Montevidéu, e em 2019 fizemos um encontro, né, uma reunião da comissão em Goiânia, em 2019, e, a partir daí, então, eu não vou ler tudo isso, não, mas a gente buscou, então, fazer várias pontes no Brasil, né, para que a gente se conectasse. Então, são 2 eventos, né, Fernando, que a gente se encontra nos congressos de extensão da UGM, junto com os fóruns de extensão do Brasil, né, que é esse esforço que o Fernando Miranda nos colocou aqui no primeiro, né, momento, né. Também a UGM tem os consórcios, tem os convênios com a CAPES, né, tem representação na Andifes. Então, é uma rede também que nos ajuda a caminhar e até abrir caminhos também no Brasil para nós, né? Então, acredito que aqui são alguns, né? Então, a gente tem as rotas, nós já temos as rotas de artes e cultura na América Latina, também no Tainacã, né? Essa rota, ela vira e mexe, ela sai do ar, agora ela está fora do ar por falta de bolsista. Então, os recursos acabam, a gente tem que trazer outros recursos para manter. Então, a gente tem um pequeno acervo nessa rota, né? Tivemos aqui né, alguns seminários. Agora nós vamos ter, semana que vem, o Timbres da América Latina, que
a partir da nossa articulação via rede, né, a UGM de Cultura, nós possibilitamos um projeto financiado pelo Ministério da Cultura, né, vindo da professora Glaucia Antunes, né, e pela Universidade Federal também do Paraná, que ela sediasse nas instituições da UGM, né? Então, elas vão estar com o Lucas lá semana que vem, né? Depois no Chile, na Argentina e no Chile, né? Então, também esse trabalho de recepção de projetos, que a gente também pode buscar, né? Fazer projetos de integração nos nossos espaços, usando, né, os espaços da rede e, da mesma forma, né, as instituições ligadas à UGM também utilizando a nossa rede. Então, acho assim, o grande desafio agora que o Fernando vai trazer para nós é a criação dessa mais uma rede, que é a Rede de Culturas e Artes, talvez, né? Vamos ver se vai ser esse nome, das universidades latino-americanas, né? E o desafio é manter a chama acesa, manter uma agenda de reuniões, de encontros, de visitas, de fortalecimento da cultura nas instituições, né? Esse trabalho colaborativo, né, para a construção das políticas públicas da América Latina, e a gente está em estado permanente de luta e resistência pela cultura, porque muitos de vocês aqui, nós que estamos aqui, eu já estou aqui lutando há mais de 20 anos, quase 20 anos. Tem gente que está aqui antes, e tiveram outros, né, antes. Então, assim, a gente ainda está lutando para mostrar, né, para o poder público a importância de investimento na cultura, né? Então, essa é uma luta permanente, e eu acho que as redes nos ajudam a ter fôlego e entusiasmo para continuar lutando nos seus locais, nas suas regiões e nos seus países, mantendo essa força, né, e essa luta. Eu acho que é por aí. Muito obrigada. Vai ser uma fala bem breve, porque as 44 horas estão se esgotando, né? São os últimos minutos das 44 horas. Mas nesse tempo aqui breve, eu queria fazer duas coisas, que é agradecer muito, mas antes de agradecer, compartilhar agora também com todos que nos acompanharam, seja aqui online ou que virão a ver, né, o material que a gente vai ter registrado no canal do YouTube. Então, durante esses dias, a gente teve muito tempo de trabalho, olha a contradição, e pouquíssimas horas para construir uma proposta coletiva, né, que eram os nossos fins de tarde, né? Então, tivemos 3 dias para construir uma proposta de cooperação. A gente sabia que ela não ia ser construída, ela só ia ser apontada, né, sinalizada. Ninguém imaginava poder avançar muito nesse momento com um tempo curto de trabalho. Mas, então, o que fizemos, né, os convidados que estiveram aqui, fomos 53 pessoas que se reuniram aqui nesses dias, convidadas, fora as pessoas que vieram espontaneamente nos acompanhar aqui presencialmente e também que estão online. Fizemos, então, esse encaminhamento de criação de uma nova rede. Eu acho, assim, que as redes são uma boa resposta às formas neoliberais de organização, né? Porque elas são fluidas, elas não são capturáveis tão facilmente, a gente pode estar com elas quando elas fizerem sentido, e as redes, na experiência também desses anos de trabalho, junto com muitos parceiros, elas, no meu ponto de vista e na minha experiência, elas só nos fortalecem, né? E justamente porque tem esse caráter
fluido e que precisa estar construído no interesse real, no desejo real de fazer comunidade, de fazer parceria. Então, fizemos essa indicação, saímos daqui com uma nova rede. E para também consolidar um pouco o que estamos encaminhando, que também são linhas gerais, a gente resolveu fazer uma carta desse seminário, né? Aí eu peço, então, para o Pedro colocar a carta e a gente vai ler junto com vocês. É uma carta que não é longa, é breve. É a carta do Seminário Cultura, Democracia e Cidadania na América Latina. Ela diz, o seminário está muito pequeno, é isso? Pode ampliar, Pedro? Ou será que sou eu que amplio? Bem, o Seminário Cultura, Democracia e Cidadania na América Latina, realizado em parceria com o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Formação, Livro e Leitura, a CEFLI, de 29 de outubro a 1º de novembro, na UFMG, em Belo Horizonte, reuniu 53 gestores e gestoras, pesquisadores, pesquisadoras de artes e culturas de 22 universidades públicas da América Latina e outras instituições, sendo estas universidades argentinas, brasileiras, chilenas, paraguaias e uruguaias, que compõem a Associação de Universidade do Grupo Montevidéu, a UGM, mas também outras universidades brasileiras com importante atividade no campo artístico e cultural. Os 3 temas principais, cultura, cidadania e democracia, desdobram-se em temáticas centrais para a América Latina, em especial nos países envolvidos, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, trazendo a discussão sobre como nossas universidades públicas estão fazendo o enfrentamento de questões urgentes postas no campo cultural, tais como a cultura digital, a cultura e o fortalecimento da democracia, a cultura e o combate aos autoritarismos, a cultura e o fortalecimento dos laços com as comunidades, a cultura e os territórios, a cultura e o meio ambiente, o campo cultural e os racismos, sexismos, LGBTQIAPN+, fobias, capacitismo, etarismo, entre outros temas. Todas as convidados e convidadas, pensadores e pensadoras e gestores e gestoras de cultura nas universidades envolvidas, convidados e convidadas internacionais, pró-reitores e pró-reitoras, secretários e secretárias, diretores e diretoras e coordenadoras de cultura, pesquisadores, pesquisadoras, entre outros, refletiram sobre como as políticas culturais em nossas universidades podem ser respostas aos desafios que afetam nossa região a partir das transformações aceleradas de nossas sociedades contemporâneas no campo cultural. Também tiveram o propósito de avançar na articulação regional em torno de um projeto em cooperação para o estudo e difusão de políticas de artes e culturas nas universidades latino-americanas que fortaleçam a democracia na região e a cidadania cultural. O encontro de gestores e gestoras, pesquisadores e pesquisadoras de artes e culturas deliberou sobre os seguintes encaminhamentos. 1. Constituir a rede de culturas e artes das universidades latino-americanas para dar continuidade aos trabalhos pensados em articulação regional. A mobilização dessa rede ficará a cargo de uma comissão composta, entre outros, por representantes dos 6 países envolvidos em articulação com a UGM. Realizar o primeiro encontro da rede em novembro de 2025 na UFMG, em Belo Horizonte, em articulação com o Congresso de Extensão da UGM, que vai ser realizado em novembro do ano que vem aqui na UFMG.
3, propor programas, projetos, ações e grupos de trabalho de artes e culturas nos âmbitos do ensino, da criação artística, da pesquisa e da extensão, de natureza teórico-prática, abrangendo temáticas como democracia cultural e territórios, diversidade e pluralidade epistemológica, cidadania cultural na educação básica, campo de trabalho das artes, participação social na elaboração e avaliação de políticas públicas de cultura. 4, criar comissões para encaminhar os programas, projetos e ações, assim como para a interlocução formal com órgãos dos governos, associações e outras redes latino-americanas do campo artístico-cultural. 5, estabelecer uma agenda de atividades para serem realizadas até o primeiro encontro da rede, programado para novembro de 25. E 6, estabelecer um canal de comunicação interno da rede. No sentido de cumprir esses objetivos, propomos 1, criar comissões para elaborar projetos para editais abertos e futuros, tais como o edital para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, do CNPq, e aí eu abro um parênteses para dizer que esse edital está aberto até 9 de dezembro, e nós entendemos que vamos elaborar uma proposta sob liderança do professor Albino Rubim, da Universidade Federal da Bahia, para concorrer a esse edital, pensando em, enfim, propor um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que trabalhe na perspectiva do temário deste seminário e dos temários levantados aqui coletivamente na carta. Também os outros editais que neste ano já correram, o de cooperação internacional do CNPq e o da CAPES, a UGM, a gente deve se preparar para concorrer numa próxima chamada que a gente espera que seja em 25. Isso, alguns exemplos. 2, criar comissão para elaborar proposta de escolas de verão e inverno no modelo da UGM. Então, aí já adianto também que a UFMG pretende realizar uma escola de inverno no Festival de Inverno de 2025. É claro que a gente vai elaborar a proposta, concorrer no edital da UGM para buscar fazer essa oferta. Também há outras sinalizações, não sei se Sandro, acho que não se encontra mais aqui, precisou viajar, que também tem interesse em realizar alguma coisa na Federal do Ceará. Também 3, criar comissão para propor cursos de pós-graduação em cooperação, também segundo o modelo da UGM. E aqui a gente teve o relato desse curso super bem sucedido, realizado em parceria pelo Lucas, Damião e o professor Fabrício, que está aqui, que foi realizado na pós-graduação da UFMG presencialmente, mas que foi ministrado em rede e que resultou numa linda exposição e workshops que se deram agora em julho último. Então, aqui, havendo outras propostas, o grupo que realizou esse curso fica à disposição para orientar, coordenar e estimular as proposições. 4, criar uma comissão para organizar o encontro de 25. Né? 5, criar uma comissão de dirigentes de cultura brasileiros e brasileiras para a interlocução com o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, com a Andifes e os seus fóruns e com o Forcult, envolvendo as pró-reitores e pró-reitoras de cultura, secretários e secretárias de cultura e o Fórum de Ciência e Cultura do FRJ. Explico esse item porque são estas instituições que aqui estão descritas que têm estruturas na sua administração central de cultura que não estão dentro das pró-reitorias de extensão.
Nós, pela primeira vez, nos reunimos, né, na mesa anterior. A Cristine esteve na outra mesa, mas se soma a esse grupo. E esse grupo, então, vai consolidar uma comissão para que a gente se coloque diante dos outros fóruns e que eles nos incluam nas discussões sobre cultura. Né? Enfim, é um caminho, quer dizer, é um núcleo ainda de 7 instituições, mas são instituições grandes, instituições relevantes, que reivindicam estar participando das discussões sobre cultura no âmbito da Andifes, por exemplo. Então, por isso, nós criamos aqui nesse... A gente já esteve juntos em evento, mas nunca numa mesa e nunca também com um propósito, acho, tão claro de nos articularmos, porque o depoimento de todos era o mesmo. Né? A gente não participa dos ForProEx porque não somos convidados, nunca. Né? E no ForProEx se discute muito sobre cultura. Né? As 32 ou 34 pró-reitorias que são extensão e cultura fazem esse debate, mas a gente quer participar também. Enfim, então, por isso uma comissão. E 6, promover o incremento de intercâmbios artísticos e culturais no âmbito dos convênios já firmados entre as universidades. Foi um tema que surgiu, né, entre nós, sobre institucionalizar essa rede sob a forma de convênios. E o Gonzalo Witt, que é o representante das relações internacionais da UDELAR, nos sinalizou, ora, a gente já tem convênio. Ele falou assim, a UDELAR deve ter convênio com todos que estão aqui. Então, o que a gente pode e deve é ativar esses convênios, realizar as parcerias bilaterais e construir essas parcerias sem precisar acionar, construir novos convênios ou outros tipos de formalidade. Então, assinam essa carta as convidados e convidadas do Seminário Cultura, Democracia e Cidadania na América Latina, Belo Horizonte, 1º de novembro de 2024. A lista está, por enquanto, completa, com todos os convidados, mas a gente vai consultar a cada um que não esteve nos debates, né? Muita gente não pôde participar desses debates, e a gente vai enviar, então, para eles a carta e perguntar se eles têm interesse ainda em assinar, e aí depois a gente vai circular essa carta, divulgar, enfim. Então, esse foi o trabalho que fizemos, né, nos grupos de trabalho, que não foram compartilhados. Aí você pode voltar para mim, Pedro, para fazer, finalmente, então, os agradecimentos, que acho que é só o que resta. Nesse momento, e também em relação a essa carta e toda essa fala, ela é uma fala que é minha e da professora Mônica Ribeiro. A Mônica é um pouco mais tímida que eu também não sou muito... eu também tenho minha timidez, mas nem sempre eu falo, Mônica, vai à mesa. Ela falou, não vai você. Então, mas aqui tudo foi feito na construção dessa parceria e também na construção com a equipe da Pró-Reitoria de Cultura, que estão as nossa equipe maravilhosa, que fez as relatorias, que esteve todo o tempo lá na construção, aqui na realização, né? Vocês já conhecem a todos e todas, né? Que eu acho que mereceriam agora um reconhecimento nosso pela acolhida. Essa equipe, então, é a equipe da Procult, que envolve, naturalmente, também a equipe da Procult aqui do Conservatório, que esteve à frente aqui com sua equipe técnica, com sua produtora, com as pessoas que fizeram, né, com que essa casa, que é bem bonita, pudesse nos acolher. Então, obrigado também aos técnicos. Nós temos também aqui
as equipes de apoio que vieram para nos apoiar no evento, Libras, a Dinalva, essa nossa ex-aluna de teatro, que hoje tem assim um trabalho com Libras fenomenal e é sempre nossa parceira aqui, ela com sua equipe, muito obrigado, que soube, né, preparou-se, já sabia e também fez o trabalho com a língua espanhola. Então, nós usamos o formato bilíngue, né, português e espanhol, sofremos um pouco todos com isso, mas o pessoal de Libras não, né? Então, eles tiveram a tradução que merecia. E também agradecer à equipe da produtora de vídeo, em especial o Gabriel e toda a turma que esteve aqui esses dias, de maneira aí também muito cuidadosa, atenciosa, dentro desse nosso ritmo, né, exaustivo, né, que para vocês certamente também é. Por fim, eu acho que agradecer também à comissão dos coordenadores da UGM, da Comissão Permanente, que trabalharam também numa espécie de co-curadoria. Então, os convidados, alguns convidados foram indicados pelos respectivos representantes dos países na comissão coordenadora. Agradecer Fernando Sousa, que foi essa figura-chave aí também para a gente caminhar e viabilizar esse seminário. Mas, assim, mais que tudo, agradecer cada um de vocês que esteve aqui, que veio até aqui, que veio de longe, que aceitaram fazer esse trabalho intenso, né? Todo mundo, quando eu mandei o programa, todo mundo dizia a mesma palavra: intenso, muito bom, intenso. E de fato foi intenso, né? A gente realmente a gente queria ouvir todo mundo. Esse era um desejo, né? E poder ouvir todo mundo, fazer uma partilha. A gente sabe que tem essa dimensão da gravação, da difusão, que isso vai circular, a gente quer que isso circule. Então, a gente queria que todo mundo pudesse ter a palavra, fizemos esse esforço. Então, a programação ficou um pouco extensa, mas é muito grato, acho que eu falo em nome de eu, Mônica e toda a equipe, mas também de toda a UFMG, né? Que vocês tenham vindo, né? Que a gente tenha podido estar esses 4 dias, né? Todos que levantaram a mão aí, que estão desde o início, e mesmo aqueles que chegaram um pouco antes ou depois, eu sei que todos saíram de uma agenda apertadíssima, vocês ficaram reféns da gente aqui, né? Os de BH a gente não consegue segurar, né? Porque a cidade chama e tal, mas muito grato. Acho que é sem palavras, né? Esse encontro que aconteceu aqui. É só isso, então, obrigado.